Olá, minha musa co-criadora. Bem-vindas ao episódio 12 da terceira temporada do Manifesting with Ali. O último episódio dessa temporada. Ai, gente, que temporada gostosa que foi essa. Eu amei os temas que a gente falou aqui. E se você é nova por aqui, eu sou a sua host, a Alê. Eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais. E eu tô aqui para te entregar, né, as ferramentas, os recursos, as estratégias baseadas em ciência para que você manifeste a realidade dos seus sonhos mais ousados. Porque, gente, o universo não tá economizando para quem sabe pedir e se alinhar ao pedido. Eu também sou criadora da Escola de Materialização, a Women's Wealth and Wellbeing, que significa bem-estar e riqueza de mulheres. A escola é um espaço dedicado a aulas sobre materialização e atração em várias áreas da vida, né? Dinheiro, saúde, relacionamentos e, acima de tudo, como cultivar uma relação mais profunda e amorosa com você mesma e com as suas emoções. Aqui no botão da descrição, então no meu Instagram, você encontra o link que você vai ver todas as informações bem aprofundadas sobre o meu trabalho. Se você quiser fazer parte, eu vou ficar assim extremamente feliz de saber que você está mudando a sua vida através do meu trabalho. Estou muito empolgada para ter você lá. E vamos começar, né, gente? Cara, esse episódio de hoje foi, assim, acho que uma inspiração, assim, quando eu tava conversando com algumas amigas, né? E a gente já aprendeu aqui que as nossas mentes, elas estão constantemente criando a realidade em que a gente vive, né? E isso inclui diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, né? O corpo, gente, ele nada mais é do que uma extensão do nosso estado emocional. Então, tudo está interligado porque nós somos um único organismo. Então, o espírito, a mente, o corpo, eles não são partes separadas. Eles formam uma unidade poderosa que é quase como um computador sofisticado, sabe? Que processa e materializa a realidade ao nosso redor. E o nosso corpo é a nossa casa, né? O nosso corpo é o nosso espaço mais sagrado, né? A nossa alma tá ali dentro dele, né? E é por isso que a gente precisa aprender a cuidar dele com consciência, com amor, com presença. E o problema é que a gente nunca foi realmente ensinada a fazer isso, né? E é exatamente por isso que a gente precisa começar agora. Eu não sei se você já ouviu falar do Dr. Masaru Emoto. Ele é um cientista japonês, né? Que realizou vários experimentos que, para mim, são fascinantes, assim, sabe? E ele fez experimentos com água. E aí, nos estudos dele, ele colocava a água em recipientes e, através de palavras e intenções e músicas, ele observava como que a nossa consciência, né, a consciência humana, poderia influenciar a estrutura molecular. Então, ele colocava lá os vidros e aí, em alguns deles, né, ele colocava música clássica, ele colocava músicas animadas, ele colocava... Às vezes ele ficava lá só na intenção, sabe, do amor, sabe, meditando assim, sabe, só ele e a mente dele em silêncio, mas a mente dele, assim, só pensando coisas positivas, amorosas, felizes. E aí... Os cristais iam formando cristais, né, ao longo do tempo. Não era assim, de um dia para o outro, não, tá, gente? Ele deixava lá e ele ia, sabe? Todo dia ele ia lá com as mesmas intenções, com as mesmas músicas, com as mesmas palavras. E no outro recipiente, em outro ambiente, ele colocava sons pesados, ele colocava brigas, ele colocava intenções ruins, ele colocava músicas que vibravam assim negativamente, sabe? Às vezes a gente ouve um monte de música e música, gente, é hipnótico, né? Você tá ali hipnotizado com aquela letra da música e às vezes a letra tá falando sobre tristeza, sobre amargura, sobre... E ele foi colocando essas músicas, essas brigas, essas intenções ruins em outros recipientes durante um certo período de tempo. E, gente, os resultados eram impressionantes mesmo, porque influenciava aquilo que ele estava falando, as intenções dele. Cara, influenciava na estrutura molecular da água. Olha que loucura! A água que recebia palavras e emoções de amor formava cristais lindos, harmoniosos, simétricos,
Já a água com a qual ele falava palavras de ódio, ressentimento, energia negativa, revelava formas tipo desordenadas, fragmentadas, caóticas. E ele fez esse experimento, gente, por mais de 20 anos. Ele investigou como que as palavras, os pensamentos, os sons, as intenções humanas transformam a estrutura da água. E, gente, cara, isso é tão poderoso porque isso mostra como que as palavras, as intenções têm força. Elas literalmente carregam a nossa verdadeira energia, a nossa frequência vibracional. Eu queria que você jogasse depois o nome dele no Google, porque eu quero que vocês vejam, sabe? Como que os cristais eram formados. E eu quero que vocês vejam mais desse estudo dele, porque é super interessante. O nome dele é Dr. Emoto, né? Se você jogar Dr. Emoto Água, Dr. Masaru Emoto Água, vocês vão conseguir ver o estudo dele. Mas qual é o ponto central aqui? Por que eu trouxe esse estudo para vocês aqui? Porque, gente, se a água responde a palavras, a emoções, a intenções, a gente precisa entender como que isso acontece dentro do nosso próprio corpo. Porque pensa comigo, o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Isso significa que nós não somos apenas seres que bebem água. Nós somos água na nossa essência. E se a água reage a frequências energéticas externas, faz todo sentido que a maior parte do nosso corpo também seja diretamente impactada pelo nosso estado mental, pelas nossas emoções, pelo nosso nível de consciência, sabe? O nível de consciência que cada uma de nós carrega. Ou seja, cada pensamento, cada emoção, cada intenção envia um comando energético para as nossas células, influenciando não só como a gente se sente, mas também a forma como o nosso corpo funciona. Então, a ciência já mostra que as emoções elevadas, né, como o amor, a gratidão, a alegria, elas fortalecem o sistema imunológico, enquanto as emoções como raiva, ressentimento e estresse prolongado, elas enfraquecem e até desequilibram o nosso organismo. Então, no fundo, o que esse estudo está revelando para a gente é que nós somos co-criadoras da nossa própria saúde, porque o corpo é o reflexo direto do nosso mundo interior. O corpo é afetado, sim, pelas palavras que a gente fala, pelos pensamentos que a gente pensa, pelas crenças que a gente mantém e por todo o nosso campo energético como um todo. Essas são as emoções que a gente carrega e emoção, gente, é energia em movimento. Então, quando a gente olha para o que a consciência humana pode fazer com a água, que a gente pode literalmente alterar a estrutura molecular dela e tornar uma propriedade de cura, ou o contrário, né, transformar ela numa propriedade destrutiva com base só nas nossas intenções, a gente consegue ver como que também a gente está criando muita saúde ou, ao contrário, muito dano para os nossos próprios corpos. E, gente, aqui está a chave. Isso serve para tudo na vida, não só para a nossa saúde. Se a sua mente e o seu estado de consciência têm o poder de influenciar sua saúde, eles também influenciam diretamente a sua beleza, a sua pele, o seu cabelo, a sua energia, a sua prosperidade, os seus relacionamentos e até o seu nível de confiança. Quer que seu cabelo cresça mais rápido, com saúde? Aí você tá penteando ele lá, você fala, ai meu Deus, meu cabelo tá fino, meu cabelo tá não sei o quê, meu cabelo não, meu cabelo tá oleoso, meu cabelo... Olha o que você tá, olha, presta atenção, se tivesse uma câmera te filmando, você acha que o seu cabelo cresceria saudável, ele estaria como você quer, se você só tá enviando esse tipo de palavra pra ele? Cara, começa a enviar palavras de amor e gratidão pra ele. Imagina ele forte, cheio, com brilho, do jeito que você quer. Você quer melhorar sua pele? Em vez de ficar criticando ela, começa a agradecer todos os dias. Eu amo minha pele, ela tá luminosa, ela tá saudável, ela tá linda. Gente, em 2020 eu tive um problema de acne que, cara, surreal. Eu tava com muita acne, aquelas acnes assim, sabe, que ia nascendo uma em cima da outra. Se você olha a minha pele hoje, gente, não tem nem marca de acne. Não tem marca. É uma loucura, mas aquele negócio ia nascendo, eu ia passando creme e aquilo era dolorido demais, sabe? E eu fiz o tratamento
Só que eu ficava, cara, minha pele tá maravilhosa, minha pele tá linda, obrigada, Deus. Sabe, se você tá mandando isso é porque eu sei que você tá querendo me mostrar alguma coisa que eu tô curando dentro de mim agora. Sabe, eu fui cuidar das minhas emoções. Porque por que que aquela acne tava aparecendo? Era hormônio? Era o que que tava, que não tava organizado dentro do meu organismo que eu precisava olhar, sabe? Não só externamente, mas internamente, sabe? Você quer se sentir mais bonita, você quer se sentir mais magnética? Cara, alinha a sua consciência ao estado de quem já é essa versão. Você quer atrair oportunidade, dinheiro, relacionamento saudável? Cara, é a mesma lei. Você vibra primeiro, depois você manifesta. Ou seja, tudo começa do mesmo lugar, o estado interno de consciência que você ocupa. A indústria médica, na verdade, ela não existe para servir as massas, né? Se a gente for pensar assim, fora da Matrix, fora da roda do hamster, né? Ela funciona como um excelente paliativo, né? Ela oferece soluções rápidas, né? Como um band-aid para os sintomas que a gente enfrenta. Porque a nossa vida é muito rápida, muito dinâmica, né? Então, a gente não pode ficar doente e olhar para dentro para saber o que que tá acontecendo, que tá gerando aquele sintoma, né? E é claro, tá, gente? Em nenhum momento eu tô sendo ingrata. Nossa, não é isso. E não tô dizendo pra você parar de tomar os remédios. É óbvio que teve a ciência, teve um grande avanço no campo da medicina, mas a gente precisa reconhecer, eles não estão curando de verdade, né? Porque a cura, ela não acontece em fragmentos. Cura é sobre integração. E nós não somos partes isoladas, sabe? Mente, corpo e alma formam uma única unidade. E essa é a sua verdadeira identidade. Um ser completo, inseparável nas suas dimensões, sabe? E se a gente já sabe que a mente tem um impacto direto na estrutura molecular do corpo, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: quais sinais você está enviando nesse momento para as suas células no nível mais profundo? Então, se a gente olha para a escala das frequências vibracionais, né? Eu ensino essas frequências lá na escola, a gente vai ver que o amor ocupa o ponto mais alto, assim. Enquanto emoções como medo, raiva, ódio, elas estão na extremidade mais baixa. E, cara, venhamos e convenhamos, né? Grande parte das pessoas vive justamente nesse estado de medo. Basta a gente ligar a TV, assistir alguns minutos de noticiário para perceber. Mas vamos trazer isso para dentro dos nossos corpos. Eu quero que você se lembre, se a gente foi feito em grande parte, se a gente é feita, né, em grande parte de água, então o nosso corpo responde diretamente ao estado de consciência que a gente carrega. É por isso que faz sentido a gente observar como as pessoas ao meu redor se relacionam consigo mesmas. Pensa nas pessoas da sua família que sempre estão tomando remédio, indo para médico para fazer check-up. Como que essa pessoa fala com ela mesma? Ela é amorosa com ela mesma? Ela emite energia de apreciação? Ou ela vive em crítica, em medo, em estresse? Porque esses são os verdadeiros indicadores que moldam o corpo físico. Porque, no fundo, o corpo responde ao estado interno de consciência. Toda doença, em essência, é um bloqueio na fluidez do bem-estar natural. Eu vou até falar, em inglês, a palavra doença é disease. This is. Ou seja, ausência de harmonia, ausência de fluxo. Olha que loucura! Então, quando esse fluxo é interrompido, o corpo sinaliza através de sintomas. E se a gente observa as doenças mais comuns, vamos observar assim, as doenças mais comuns: síndrome do intestino irritável, síndrome do ovário policístico, câncer, diabetes, enxaqueca, problema crônico de pele, doenças autoimunes. O que a gente vê? Que muitos dos sintomas dessas doenças são super semelhantes. É desequilíbrio hormonal, é tontura, é ganho ou perda de peso, é inflamação na pele. O rótulo, né, a doença muda, mas o padrão é o mesmo, por isso que os sintomas são os mesmos. E aqui é que está o ponto. O corpo, gente, o nosso corpo é extremamente inteligente. Ele está sempre comunicando se está em alinhamento ou desequilíbrio.
Mas quem controla essa energia do alinhamento? A nossa mente. É a sua consciência que direciona como a energia do bem-estar flui ou se bloqueia no corpo. Só que, ao invés da gente enviar amor ao corpo, a maioria de nós faz o quê? Envia ódio disfarçado de autoexigência. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu detesto a minha barriga, eu odeio minha pele, eu odeio minhas rugas, eu odeio as minhas dores, cara, que dor, essa dor não passa, que inferno. E quantas vezes você conscientemente enviou gratidão ao seu corpo, agradecendo por ele respirar sem esforço, digerir os alimentos, regenerar suas células, te carregar literalmente todos os dias. Na prática, a gente passa muito mais tempo emitindo frequência de crítica e rejeição do que de apreciação. E se a maior parte do nosso corpo é água, cada pensamento negativo atua como um comando energético, alterando a estrutura celular de dentro para fora. É nesse ponto que surge o equívoco. A gente acha que a solução está apenas em dietas restritivas, treinos exaustivos, corta o glúten, os laticínios, o açúcar. Mas não é a comida que comanda a consciência, é a consciência que comanda o corpo. Cara, tem pessoas que comem tudo e continuam saudáveis, enquanto tem outras que seguem à risca as regras alimentares e mesmo assim vivem em desequilíbrio. O denominador comum nunca é o externo, é sempre o estado interno de consciência. Só que isso pode mudar. Se você começar a cultivar uma prática diária de apreciação e amor próprio pelo seu corpo, em 30 dias você já vai começar a sentir a transformação. Porque gentileza, amor, gratidão são frequências mais elevadas que existem. E quando o corpo vibra nelas, ele se realinha no seu estado natural de bem-estar. Então, daqui para frente, o que realmente a gente pode fazer por essa conexão, né, mente e corpo? Cara, eu quero que vocês entendam que nós somos o placebo, né? Que é a nossa consciência quem controla o estado físico que a gente cria. Como podemos transformar, então, esse conhecimento em um processo prático, tangível de cura e de qualidade de vida? Sabe? É isso que você tem que se perguntar o tempo todo. Só que antes, o que é o placebo, né? No campo da medicina, o efeito placebo, não sei se vocês já ouviram falar, né? É quando uma pessoa recebe uma substância inativa, né? Como uma pílula de açúcar, né? Ela tá achando que ela tá tomando um remédio, mas ela tá tomando uma pílula de açúcar, né? Acreditando que é um medicamento real. E aí, surpreendentemente, o corpo responde como se tivesse recebido a cura. O que acontece é que não foi a substância que gerou o resultado, mas a crença da pessoa. A expectativa de melhora desencadeia mudanças químicas e fisiológicas reais no corpo. E o Dr. Dispenza, né, que é pesquisador, ele é escritor, ele é palestrante, né, ele é maravilhoso. Ele estudou esse efeito placebo profundamente, sabe? Tem um livro dele, inclusive, que o nome é Você é o Placebo. Maravilhoso. Por favor, se vocês quiserem e puderem, leiam, porque é muito bom. E aí ele mostra como a mente é capaz de ativar no corpo os mesmos mecanismos que seriam ativados por um medicamento, simplesmente através da convicção, da imaginação e da intenção. Então ele reúne diversos estudos científicos que comprovam que a pessoa pode sim alterar as suas funções imunológicas, hormonais e até padrões neurológicos só mudando o estado de consciência. Ou seja, o placebo não é uma mentira, uma ilusão. É literalmente a prova científica de que a mente pode curar o corpo. E quando a gente traz isso para a prática, fica claro que se o corpo pode responder a uma pílula de açúcar, como se fosse um remédio, ele também pode responder a palavras de amor, a imagens mentais de saúde, de vitalidade, a emoção de gratidão, aos estados de consciência mais elevados. Então, a gente não precisa esperar que algo externo nos cure, porque nós somos o placebo. Nós somos capazes de mudar a química do nosso corpo, a expressão dos genes, o equilíbrio das células, a partir do estado interno de consciência que a gente escolhe ocupar dia após dia.
E, gente, por favor, eu não tô dizendo aqui pra você parar os seus remédios, abandonar os tratamentos médicos que você já segue. Não, não é isso. O que eu tô te dizendo é pra você acrescentar algo. Começa a trabalhar também o seu estado interno de consciência, porque essa é a peça que normalmente falta no processo de cura. Continue seus cuidados médicos, siga as recomendações do seu profissional de saúde, mas paralelamente assuma o comando daquilo que você pensa, que você sente e acredita sobre o seu corpo. Usa as ferramentas que você tem como ser humano, sabe? Que é imaginação, intenção, emoção, palavras de amor. Envia gratidão, apreciação e comandos positivos para o seu corpo, porque é a partir dessa combinação ciência mais consciência que a transformação acontece. É assim que você começa a reprogramar não só a sua mente, mas o próprio corpo, abrindo espaço para que a cura natural e profunda ocorra. Se você gostou desse episódio, deixa aqui a sua avaliação, 5 estrelas, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e entre em contato comigo se você quer conhecer, né, mais histórias de sucesso das minhas alunas, que são, nossa, pessoas maravilhosas, mulheres que decidiram mudar a vida delas e elas não só reduziram a ansiedade, mas também curaram dores crônicas, equilibraram suas vidas, suas emoções e transformaram completamente mesmo a forma como elas vivem, né? E é isso, gente. O corpo humano é mágico e você é quem tá no comando dele. Eu tô aqui para te lembrar isso e para te mostrar como que se faz isso. Então, obrigada por ouvirem mais um episódio, o último dessa temporada. E é isso. Um beijo. Eu amo vocês.